Através das eras, dezenas de segredos permaneceram escondidos dos registros históricos. Organizações sigilosas, eventos inexplicáveis, monstruosidades que nunca vieram ao público oficialmente. Seria a ignorância uma bênção de fato? Seria mais útil que tais informações permanecessem em sigilo? E poderiam ficar elas guardadas para sempre? Uma coisa é certa: nada resiste à força do tempo, nem mesmo alguns segredos. Há muitas perguntas sobre a misteriosa sociedade secreta conhecida como a Ordem. Nossa história começa muito antes do século XIX, em uma época e lugar onde fatos e mitos se misturam. Camelot. A Ordem. Arthur, rei da Inglaterra, possuía um conselho formado por seus mais virtuosos cavaleiros. Eles se reuniam em volta de uma mesa circular para que nenhum integrante se sentisse mais importante que o outro e todos pudessem falar igualmente. Diferentemente do que se pensa, após a morte do rei Arthur, a Távola Redonda não se dissipou. Pelo contrário, seus cavaleiros formaram uma sociedade conhecida como a Ordem para manter a Inglaterra a salvo de uma casta de criaturas que há tempos tentam destruir a raça humana. A Ordem permaneceu viva por séculos e na década de 1880 ainda estava ativa. Seus membros estavam trabalhando junto à Polícia Metropolitana de Londres e foi nessa época que, pela primeira vez na história, os cavaleiros tornaram-se páreo para os seus inimigos, os monstros conhecidos como mestiços. Quem eram os integrantes da Ordem? Ouvimos falar de cavaleiros benevolentes que mantiveram a sociedade a salvo de um mal que ela nunca conheceu, mas isso parece tão vago. Quem eram esses personagens heróicos? De onde surgiram? Onde atuaram? As respostas estão espalhadas pela história, mas também se concentram em indivíduos que tiveram um papel fundamental em 1886. Sir Galahad. Grayson, também chamado de Sir Galahad, possui habilidades e instintos extremamente afiados, além de ser um dos membros mais admirados da Ordem. Os longos anos de luta contra os mestiços acabaram o deixando insensibilizado pela violência, o que fez com que ele adotasse um comportamento calmo e frio. Nas lendas arturianas, Sir Galahad é o melhor e mais puro dos cavaleiros, sendo o único entre os membros da Távola a conseguir chegar ao Santo Graal. Galahad, filho de Lancelot, é chamado de o Cavaleiro Perfeito por suas várias virtudes. Sir Percival. Sebastian Mallory, também chamado de Sir Percival, é mentor e amigo de longa data de Galahad, além de ser um dos poucos cavaleiros que se equiparam à sua força e habilidade. Ele é respeitado por todos por ser um dos membros mais velhos da Ordem e está pronto para agir fora dos limites da lei, caso a situação peça por isso. Há rumores de que ele tem um parentesco direto com Sir Thomas Malory, o primeiro escritor a registrar em livros as histórias do rei Arthur no século XV. Segundo o poema Sir Percival de Gales, Percival teve seu pai assassinado por um cavaleiro quando ainda era criança. Após crescer, ele mesmo entrou para a cavalaria e, depois de matar o assassino de seu pai, realizou grandes feitos, como matar um gigante, irmão de um sultão. O poema se conclui com a morte de Sir Percival, após muitas aventuras. Lady Grain. Isabel d'Argeux, ou Lady Grain, tornou-se a mais jovem integrante a fazer parte da Ordem. Ela compartilha de um respeito mútuo com Galahad, que é também seu mentor, e foi uma das mais habilidosas e obstinadas cavaleiras da organização. Segundo as lendas arturianas, Lady Grain é a mãe de Arthur, que foi enganada pelo rei Uther Pendragon e dormiu com ele depois de Merlin tê-lo transformado na imagem de seu marido. Um monge do século XV afirmou que Grain era descendente de José de Arimateia, o homem que dizem ter trazido o Santo Graal para a Inglaterra. Lafayette. Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert de Motier, ou simplesmente Marquês de Lafayette, foi recrutado por seus grandes feitos na Revolução Francesa e Americana. Apesar de impetuoso e meio mulherengo,
ele se tornou um inestimável membro do esquadrão de Sir Percival, que também é seu mentor. Lafayette nasceu na França em 1757 e teve um papel essencial na Guerra da Independência dos Estados Unidos, ganhando cargos importantes no exército americano e se tornando amigo do general George Washington. Depois da guerra, Lafayette retornou à França e executou um papel de destaque durante a Revolução Francesa, mas simplesmente desapareceu da vida pública após sua atuação nela. É possível também que durante esse período ele tenha sido recrutado pela Ordem para usar suas habilidades táticas e lutar também na guerra contra os mestiços. Para entender melhor o que são os mestiços, nós recorremos à ajuda de um especialista. O Dr. Quentin Watson trabalha há mais de 15 anos estudando os licantropos e vai nos explicar as origens dessas criaturas. Good morning, Doctor. Morning? I'm not even a doctor. I don't even know what I'm doing here. I was just passing through this corridor when the bloody Hulk pulled me inside and forced me to sit down here in this chair. He promised some cookies though. Where are my cookies? For the Queen's sake. Thank you, Doctor. Thank you. Seriously? My tea and cookies? Right now? Os mestiços. Os mestiços não são simples bestas selvagens. Combinando força e velocidade e misturando a anatomia humana e animal, essas criaturas permaneceram como espécie dominante no planeta, sendo no mínimo tão inteligente quanto o homem. Em 1886, a guerra entre nós e esses monstros já durava há milênios. Com seus sentidos, velocidade e força mais intensos, os licantropos constituem um dos inimigos mais antigos do homem, desde sempre aterrorizando e caçando pessoas. A diferença entre os mestiços e os lobisomens do folclore é que a transformação dos verdadeiros licantropos não tem qualquer ligação com a lua cheia e eles tampouco são vulneráveis a símbolos religiosos ou mesmo balas de prata. Londres, 1886. Funcionando como uma bela representação do espírito da sociedade pós-revolução industrial, Londres, ao fim do século XIX, foi uma mistura de últimas tecnologias e liberdades pessoais combinadas a velhos preconceitos e uma rígida estrutura de classe. Foi um tempo de grandes mudanças. A Revolução Industrial trouxe novas oportunidades e, com elas, a chance de tanto homens quanto nações quebrarem paradigmas em todos os segmentos. Porém, apesar da perspectiva de novo futuro, muito sofrimento acompanhou essa nova fase. Parte dele devido à enorme desigualdade social. Em 1886, Londres sofreu vários tumultos violentos de origem muito misteriosa. Numa época de demissões em massa e falta de direitos para os trabalhadores, é provável que os agentes dos mestiços estivessem ativos, espalhando discórdia entre as classes mais baixas da sociedade. Suspeita-se também que assassinatos brutais realizados no metrô da capital inglesa e no distrito de Whitechapel também tenham envolvimento dos monstros. Nessa época de evolução tecnológica, genialidade e pioneirismo foram necessários para garantir aos cavaleiros da Ordem a vantagem sobre os seus inimigos. O fantástico arsenal dos cavaleiros só foi possível graças a um homem. Nikola Tesla. Para fazer uso das novas tecnologias que vinham surgindo e mudar o jogo em relação aos mestiços, a Ordem convidou um dos maiores inventores do final do século XIX para trabalhar em armas e equipamentos especiais para os cavaleiros. Nikola Tesla foi um brilhante inventor da área de engenharia mecânica e elétrica, conhecido mundialmente por suas descobertas revolucionárias sobre o eletromagnetismo. Além de tudo, ele era um sujeito notável por outras habilidades. Memorizava livros inteiros, dormia apenas cerca de 2 horas por noite, era fluente em 8 línguas e mesmo após sua morte nos anos 40, muitas de suas invenções permanecem desconhecidas. Tesla registrou mais de 70 patentes ao redor do mundo. Algumas de suas invenções beneficiam a vida de pessoas ainda no século XXI, como o raio laser, a comunicação sem fio, o sistema de potência elétrica em corrente alternada, e é claro, a bobina de Tesla. Armas e tecnologia. A Ordem pôde usar tecnologias bastante inovadoras na década de 1880. Tesla desenvolveu um comunicador sem fio, pelo qual os cavaleiros podiam se comunicar reagindo de forma mais rápida e tática. O inventor também criou um arsenal de armas de fogo bastante excepcional. O rifle TS-23, por exemplo, é um protótipo um pouco instável que atira uma poderosa carga de corrente elétrica, provocando danos catastróficos no corpo da vítima. Outra peça notável é o rifle Thermit, que lançando rápidos disparos compostos por uma liga de alumínio e óxido de ferro, pode causar danos devastadores nas áreas-alvo. Água negra. Os cavaleiros têm o benefício da longevidade graças à água negra, um líquido escuro que atrasa de forma extrema o envelhecimento de seu usuário, além de curar feridas provocadas em batalha. É também graças a esse elemento de propriedades místicas que os cavaleiros conseguem em alguns momentos processar mentalmente uma maior quantidade de dados e se mover de forma mais rápida.
Uma testemunha falou de um tumulto nas docas de Londres em 1886 e que viu um homem uniformizado derrotar sozinho um grande grupo de manifestantes em uma exibição de tiros que parecia uma apresentação da lendária Anne Oakley. É possível que Merlin esteja por trás do poder da Água Negra. Porém, nós provavelmente nunca saberemos com certeza. Mas uma coisa parece certa: a Água Negra é incrivelmente poderosa e sem ela os Cavaleiros da Ordem não teriam sobrevivido por tanto tempo. The Order 1886 não é apenas um dos títulos mais caros do ano. É também um dos mais ambiciosos artisticamente. Produzir um projeto desse tamanho não é algo que se faz do dia para a noite, mas requer muita pesquisa e muito trabalho. Processo de desenvolvimento. The Order ficou por cerca de 4 anos em produção, mas muito antes disso, a Ready at Dawn esperava a oportunidade de fazer um jogo desse calibre. Até agora, a maioria dos games do seu currículo eram apenas portes ou títulos mais simples, projetos que levaram o time a entender como aperfeiçoar suas capacidades para produzir um shooter em terceira pessoa de alto orçamento. O roteiro do game, por exemplo, começou a ser escrito entre 2005 e 2006, quase uma década de elaboração e pesquisa histórica. Eles também esperavam por um console que fosse capaz de oferecer o visual desejado até propor um acordo com uma publisher. O estúdio pretende revolucionar a área de estética nos games com detalhes como o de física de movimentação de tecido, iluminação realista e fotografia panorâmica. A ideia é oferecer uma verdadeira experiência de imersão cinemática. A música. Segundo o diretor de The Order, Dan Adjan, a ideia por trás da trilha do jogo era fazer uma alusão à era vitoriana, mas também trazer algo que não era usado na música da época, como ritmos mais confortáveis e um certo tom industrial, algo que não seria apreciado naqueles tempos. Jason Graves, o compositor dos temas de The Order, disse que antes de escrever qualquer nota, foi preciso passar um tempo junto à equipe de desenvolvimento para se inspirar e se sentir mais imerso nesse novo universo. Devido à época em que o jogo se passa, ele decidiu usar somente o som orgânico de instrumentos acústicos para que a música parecesse autêntica, realizando as gravações no famoso estúdio Abbey Road. Graves usa a palavra peso para descrever a trilha de The Order. Dispensa instrumentos mais agudos, apostando em tubas e vocais masculinos graves. Ele explica que seu objetivo era fazer algo que parecesse único para esse jogo, que alguém ouvisse apenas 10 segundos de música e identificasse como sendo de The Order. Inspirações e influências. Rui Irasuriya, diretor criativo do jogo, teve a ideia para o conceito de The Order em 1886 quando pensavam sobre versões alternativas da história e teorias da conspiração. Ele precisou reescrever muito da história depois de 2007, pois vinha produzindo algo muito parecido com a trama de Assassin's Creed, relacionado às cruzadas. Ele então passou a flertar com a Távola Redonda, não na questão religiosa, mas olhando para um lado mais voltado para a ideia de humanidade. A pergunta que o diretor criativo se fez foi: se trabalharmos com a ideia de cavaleiros protegendo o mundo, algo que ultrapasse um pouco os limites da realidade, poderíamos fazer parecer suficientemente real? A Ready at Dawn não queria reproduzir a história, mas distorcê-la. Para entender o espírito de Londres, eles foram até a cidade em cerca de 20 pessoas e fotografaram e filmaram extensivamente. A pesquisa histórica foi longa e detalhada, unindo diversos símbolos e referências em algo novo, fictício. Para criar uma linha clara entre o que era história e o que era ficção, eles introduziram alguns elementos de origem explicitamente fantástica, como a Água Negra. A equipe acreditava que nada é mais misterioso que a própria história, que podemos ler vários livros sobre eventos passados, mas não ter certeza se tudo que está escrito lá é 100% verdadeiro. Há sempre algo que pode ter acontecido de forma diferente, e especulações assim deram a eles a munição para construir The Order, 1886. The Order 1886 será lançado em uma data distante, 20 de fevereiro de 2015, exclusivamente para usuários do PlayStation 4. E para meu principal herdeiro no século XXI, desejo fama e dinheiro, e que lhe seja entregue uma pequena fortuna para que tome vergonha em sua cara e compre um console novo. William Clive Davis. Então é isso, Sr. Dias. Finalmente. Como desejou o seu trisavô, estou lhe entregando a caixa com os seus bens. Uma pequena fortuna em contos de réis. Filha da...